Apóstolo, ela está na igreja e não fez mapeamento. Vamos dizer, tanto membro como até pastores. Não fez nada sobre maldição hereditária e está travada. Isso é um sinal que tem um espírito maligno ou não? Pode não ser. Pode ser confronto mesmo, mas a maioria das vezes a igreja hoje está cheia de demônios. A igreja. A Não, igreja, repete aí só a para mim igreja fazer está o cheia de código. demônios. Tá. A igreja está cheia de demônios. E pessoas que acham que estão ali sendo movidas pelo Espírito Santo, às vezes a gente vê que tem demônio nela. Tem a hora certa, porque você não vai sair expulsando o demônio sem a pessoa entender que ela precisa desse processo. Então, se a igreja está cheia de demônio, eu pergunto, os líderes, tem pastores endemoniados? Tem. Tem pastores endemoniados, tem pastores que acham que estão falando pelo Espírito de Deus e não é pelo Espírito de Deus. Tem pessoas profetizando dessa forma e não é dessa forma. E eu falo não só pelo que eu vejo dentro das igrejas, nós não estamos dizendo para você não ir, porque é para ir mesmo para que seja o que é liberto, porque é a palavra que vai libertar. Se você não for para a igreja, onde você vai ser liberto? No mundo não vai. Então é na igreja mesmo. Então procure um lugar onde você vai ser levado a conhecer a verdade de Jesus que vai te libertar. E aí, apóstolo, hoje é normal, já é mais conhecido a questão do mapeamento, que eu sempre fazia antes. O que é o mapeamento? É uma conversa. Em 2 minutos de conversa, você vê ali uma palavra que a pessoa falou. Às vezes ela falou 2 horas, 3 horas, mas na última frase que ela disse foi aonde o Senhor falou, é aqui. Aonde você vai trabalhar, a área que você vai trabalhar. Que às vezes ela não conhece, às vezes ela só quer conversar, porque eu acho que eu estou travada, não está abundando aqui onde precisa abundar. E aí onde a gente fala, vamos achar onde está a porta de entrada. E nem sempre é revelada a mim. Às vezes ela fala, ela já está sabendo o que é. E aí o Espírito Santo vem, traz aquela frasezinha que ela falou, ilumina, e ela fala, é ali. Aí eu vou para aquela mesma frase dela, e ela, uau, é aqui. Você entende? Então, assim, ela já sabe, às vezes ela já sabe. Ela só não achou ali um lugar, um alicerce, ou alguém para conversar, ou alguém que abra os olhos dela para que ela precise dessa mudança. E os demônios que estão nas igrejas, agora a gente fala que são os demônios, entre aspas, de estimação, porque as pessoas, elas não querem transformação, apóstolo. Não querem transformação. Elas se habituaram a ir às igrejas. Se habituaram, eu estou falando não generalizando, né? Não estou falando contra a noiva do Senhor de jeito nenhum, mas se habituaram a estar num culto, a estar em um grupo, a estar no lugar, mas se moldaram a isso sem querer a transformação. Então, quando a gente fala que o livro da lei ele precisa ser encontrado novamente pela nossa nação, é exatamente querer ser confrontado e mudar. Se muitas coisas na minha vida, eu conhecendo a Jesus, eu não fiz lá atrás no início, por quê? Porque eu precisava de mudança, eu precisava de ser transformada, eu precisava de um encontro com Ele, mas dói, porque às vezes a gente não encara aquilo como um demônio que a gente permitiu entrar. Eu não sabia, e eu sei que tem muitas pessoas que não sabem também. Tem pessoas que estão ali à frente, tem pessoas que já estão posicionadas ali no banco, não, eu não quero, porque perceberam alguma coisa, tem alguma coisa errada comigo. E às vezes é só sentar 2 minutos e conversar. Agora tem a solução, é essa e essa, e você quer? Aí é o lugar do confronto. Querer é diferente, querer é diferente. E a palavra fala, o Senhor ele já nos deu uma vida abundante. O Senhor já nos deu a cura, a libertação, a redenção em Cristo. E nós precisamos pegar agora que Jesus ele é a porta, tudo está nele. Mas não é de uma forma, agora eu estou no caminho, falar aquele que entrei, eu estou na jornada, eu estou aqui. Mas se eu não cresço, eu estou estacionada. Então, eu não posso estar 20, 15 anos no lugar onde eu vejo que eu não mudei, onde eu vejo que as pessoas são as mesmas e não tiveram crescimento. Onde eu estou o quê? Confrontando o caráter das pessoas e não confronto o meu. Eu quero, muitas vezes, nós estamos aqui, às vezes, apontando a dificuldade da outra pessoa. Peraí, mas e a sua? Tira a trave do seu olho.
Porque se você está apontando aquela pessoa, é porque algo acendeu, foi dentro de você. Foi dentro de você. Então, precisa ser trabalhado tudo isso. Eu acho que até estar ali em cima, no púlpito, ministrando, sendo canal de Deus, a gente tem que estar numa sensibilidade, numa imersão, numa profundidade muito grande nele, em saber que a gente está ali como Jesus, né, nos ensinou a estar ali liberando sobre as outras pessoas, mas a gente não pode liberar algo que é nosso, tem que ser dele. Então precisa dessa cura, precisa dessa libertação, precisa largar os demônios de lado. Eles vão tentar de todas as formas, mas não podemos normalizar que eles estejam dentro da igreja. Eles vão para lá mesmo. Para quê? Para sumir da pessoa, para sumir do ambiente. É o lugar que o Senhor falou assim: aonde é que eu vou abençoar o povo? Oração, comunhão e partir do pão. Aonde é que eu vou expulsar os demônios? Em todos os lugares, mas na igreja, na comunhão, nós recebemos essa bênção também. Aleluia. Amém. Apóstolo, você lembra de algum caso, se deve ter vários, mas pelo menos uma pessoa que estava totalmente travado, chegou para você online ou presencial, você fez o mapeamento, ajudou ela, e ela destravou depois desse processo? Sim, Lembra sim, de alguém? Pode contar como foi? Sim, só não vou citar nomes, mas assim, eu tô lembrando agora de no mínimo 3 pessoas, né? Que deixaram para trás o ministério. Não é um ministério, a igreja aberta, mas tinha um ministério com mulheres. E ficou com a gente na cobertura durante um tempo para entender sobre as questões financeiras. E por que a minha vida, eu sou o canal para ajudar outras pessoas e é mentora também? Por que eu sou canal para ajudar outras pessoas e a minha vida financeira ela não flui? E aí ela participou de uma imersão junto com o pessoal dela, né? E ficou com a gente durante um tempo na cobertura e ela falou e ela entendeu o porquê que aquilo estava acontecendo na vida dela. Através desse mapeamento, através dessa conversa, através das mentorias, amém? Então, assim, porque são chaves que quando a gente olha dentro da nossa casa não está ajustado, mas não é somente a casa física, é como o Senhor falou, organize. Organize. Então, sim, nós seremos canais para outras pessoas. Mas para esta pessoa em si, mudou por quê? Porque ela começou a fazer de forma consciente derrubada de altares. Que tinha na vida dela? Que tinha na vida dela. Não nela especificamente, né? Mas no casamento. Então, isso muda tudo. Mudou, inclusive, o ministério dela. Ela falou, agora eu estou indo para um novo tempo, para uma nova direção. Amém, glória a Deus. É isso que nos alegra. Então, assim, quando eu tenho consciência de fazer o que é a vontade do Senhor, é consciência, porque não é no tempo da inconsciência, no tempo da infância, da imaturidade, no tempo da maturidade. Caminhar com Jesus 15, 20 anos e não virar chaves importantes, nós ainda somos meninos. Ainda não nascemos novamente, não nascemos de novo. Então, isso mudou o ministério dela. Tem outra situação também que as viradas de chave com relação ao ministério de anjos, as pessoas no grupo, né, andam recebendo pó de ouro, pó de prata, pedras preciosas, coisas que não viam lá atrás. Mas não via no seu ministério? Não via em outros lugares, em outros lugares. Hoje já é mais conhecido, glória a Deus por isso, mas ela já tinha procurado e no online conseguiu receber. Recebeu ativação numa das ministrações e ela falou, meus olhos parece que se abriram, eu nunca vi isso na minha vida, nunca vi isso nas igrejas. Se eu falar para o meu pastor, então, ele fala que eu estou com o demônio. Então, tem coisas que a gente tem o tempo certo para falar. Isso é heresia. É heresia. Amém. Vai chegar o tempo de você descobrir que não é. Amém. Então, não confronto, deixa o Espírito Santo falar. Mas, assim, muda, sim, o ministério de pessoas. Muda pessoas que viviam cuidando de outras pessoas e áreas da vida dela ainda, né, em degradação, né, cada vez mais afundando mais. Apóstolo, mas então eu tenho que parar agora de cuidar de outras pessoas. Tem hora que sim. Tem hora que se está caindo e nós somos drenados, se tem uma luta, porque nós entendemos que tudo que Jesus nos permite hoje fazer é porque não tem mais peso. Ele já levou sobre ele. Então, se eu vou ministrar a vida de outras pessoas e tem peso, tem seta,
e tá recorrente isso, uma vez ou outra é algo que eu sei, por quê? Aconteceu onde? Qual é o lugar na minha armadura que está precisando de reparo? Mas agora está constante. E aí, essas pessoas, quando elas chegam, falam, apóstola, todas as vezes que eu vou. Então, vem cá, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que libere. E por que está assim? E o Senhor responde. E o Senhor responde porque Ele responde aos filhos. Ele responde aos filhos. Nós não podemos ir com barreiras. E aí, sim, o lugar de degradação, o lugar onde aquela pessoa estava afundando, ela conseguiu levantar. E hoje, inclusive, tem uma outra filha, olha só, que ela veio para o nosso ministério, ela veio de outro ministério, ferida. Sem curar, sem liberar, sem nada disso. Não sabia que foi chamada para isso, mas parou porque precisava de cura profunda. Resgate da identidade dela. Chega um tempo na vida que você precisa de ser restaurado. Resgate da identidade. É para que eu fui chamada e por que acontece isso aqui comigo? Questões de mutilação, automutilação. Uma pessoa que era o que é chamada para curar e curava. Chegou um tempo que ela parou porque ela ficou confusa. Eu fui para fazer e agora eu estou assim. Pessoas que já tentaram se matar. E aí, agora foram curadas, foram restauradas e estão em seus ministérios. Curando por imposição de mãos, indo em hospitais e fazendo aquilo que o Senhor chamou. E isso, para mim, não tem preço, pastor, apóstolo. Não tem preço. Não tem preço. Apóstolo, você estava falando que agora também, se a pessoa quiser aprender... Eu não sei se é mentoria que você falou, tem agora online. Fala aí um pouco o que a pessoa vai encontrar e as aulas, como que funciona. Fala. Sim, nós sempre fazemos a imersão Odre Novo, dessa vez foi o reset mesmo, limpeza de DNA. Nós sempre ministrávamos no Google Meet, né? E o nosso encontro presencial, a nossa conferência presencial também, assim, como vai ter agora em maio, também ministramos assim. Então, vem todo o mapeamento, tudo pronto. E em maio é presencial ou online? A presencial é em maio. Agora, o online que nós fizemos, agora nós temos na plataforma, né? Nós temos no Qify, nós estamos colocando lá, já colocamos 5 módulos para a glória de Deus ali. Então, as pessoas que querem passar por esse processo. Então, são aulas que foram gravadas do último reset que nós fizemos. Então, tem o apoio em material, que é em PDF. Tem as renúncias também, as orações de renúncias. Tem o mapeamento, aonde você vai poder mapear, olhar a sua vida, amém? E também você vai poder contar com uma mentoria individual. Então, além das aulas ali que estão gravadas, você vai ser ministrada pelas aulas, você também vai fazer o seu mapeamento e vai poder agendar uma mentoria Quantas com a aulas? gente. São 5 aulas. São 5 aulas. E está abrangendo paternidade, bastardia, a área sexual, a área financeira e a área de altares. Quebra de altares. E quando a gente começa hoje, parece que muitas pessoas agora estão procurando, começa a entender por que quebrar altar, é só olhar para a vida de Gideão. Gideão precisou derrubar altares da família. Derrubar altares que a família dele levantou. Mas explica como a pessoa vai quebrar o altar. Mas antes de falar, a pessoa para adquirir isso é como? Pelo seu Instagram? Ela pode entrar em contato comigo para eu liberar o link, amém? Porque fica lá. E aí eu libero o link e ela vai fazer tudo pela plataforma. Sim. E pode entrar pelo meu Instagram também, valdireniricarte.ap. Lá tem um link direto para o grupo Vamos Orar e também tem tem o link do Reset. Então, eu vou deixar o Instagram da apóstola aqui na descrição do vídeo. Você entrar em contato com ela, quiser fazer a mentoria ou quiser fazer pergunta, vai estar aqui na descrição do vídeo. Isso. E eu mando os links das aulas também. É tremendo. Como fazer? Explica como é quebra de altares. É chegar no altar que tem na casa físico e quebrar. Explica, senão alguém vai chegar lá e quebrar o altar do pai, da mãe. Porque muitas vezes, como nós falamos aqui, introduzimos a questão da iniquidade, ela vem com altares que foram erguidos lá atrás, né? Nós vamos falar de algumas religiões que hoje eu sou cristã, né? Mas a minha família lá atrás não era.
Então, além de fazer as orações, as renúncias, eu preciso de forma consciente retirar de mim, da minha linhagem, como Jesus, ele é o sangue. Jesus, ele deu sangue para que os pactos sejam desfeitos, né? Então, Jesus, ele foi colocado como uma oferta, como a maior oferta, como a única oferta sobre nós, por nós. Então, este altar foi levantado ali, porque os altares que foram antes de conhecermos a Jesus, levantados através de sangues, através de consagração, através de linhagens de ocultismo, de religiões, de sincretismo, foram levantados altares lá atrás. Então, hoje eu aceitei a Jesus, o sangue de Jesus, ele me lava, mas eu preciso derrubar. Sabe o que é tirar cada pedrinha daquele altar, que um dia foi meu, um dia eu participei daquele lugar? Então, é entender que Jesus é a oferta. Jesus, ele derramou o sangue para que nós fôssemos agora edificados nele, no fundamento nele. O pacto maior de Deus conosco foi através de Jesus Cristo. Mas tira-se falando só, eu tiro, quebro. Não, é renunciar mesmo. Mas com declaração. Com declarações. Por exemplo, famílias que vieram, eu sempre gosto de falar de pactos com relação ao ocultismo, que é o que a gente mais vê, mas existem pactos de palavras, existem alianças que são feitas por palavras, não somente através de sangue. Então, tem várias formas de ter pactos ou altares erguidos dentro da família. Então, às vezes, uma palavra levantou um altar de maldição dentro da linhagem, dentro da família, que se essa palavra não for desligada, ela vem seguindo geração a geração. Foi uma palavra de maldição que foi lançada. E por quem foi lançada? Então, eu preciso agora entrar neste lugar, confessar o pecado, pedir perdão e agora sim derrubar esses altares. Senhor, eu entro agora neste lugar, retirando, Senhor Deus, de mim, da minha linhagem, Senhor Deus, retirando o senhorio desta palavra, o governo dessa palavra e colocando agora o senhorio de Jesus em todas as áreas da minha vida e desconecto do meu DNA, da minha árvore. Nós somos uma árvore, né, que dá fruto, glória a Deus por isso. Desconecto de mim tudo que veio relacionado. Então, estou dando só um exemplo, né? O exemplo mais, porque é de palavra. Então, e me desligo dessa ação, me desligo dessa pessoa e restauro agora o altar aonde Jesus Cristo é o fundamento. Coloco agora os alicerces do fundamento de Jesus, Yeshua, e desligo aquela palavra. Eu tive consciência daquela palavra, o Espírito Santo revelou, então agora eu vou com aquela palavra que o Espírito Santo me revelou, desligo essa palavra, essa ação, e agora eu coloco, aí vem trazendo as promessas. É lindo demais, apóstolo, é lindo demais. Eu trazendo as promessas e aquilo que foi contrário, agora eu vou declarar o quê? As bênçãos. A gente olhando assim, é só ler? Não, não é ler, não. É o Espírito Santo que faz tudo. É o Espírito Santo que faz tudo. Por isso, o acompanhamento, você que vai fazer. Por isso, o acompanhamento na mentoria é importante. Nós fazemos ali no grupo, nós fizemos em grupo, mas aí vem para o individual. O individual, a gente aconselha, apóstolo, eu tive dificuldade de entender isso. Eu marquei isso, mas eu não sei se é isso. Então, vamos conversar. O que você achou que pode ser? Então, marque aí que a gente vai conversar. Apóstolo, região, o pessoal também fala de altares ou de guerra, fala de principado em cidades ou locais. Igual você abriu a igreja lá em Itaquera, um bairro de São Paulo muito populoso, né? Sim. Afeta o local, a pessoa muda de uma casa, vai para outra, afeta naquela casa, dependendo do que o outro morador fez lá. Se isso afeta, ou abrir uma igreja, posso abrir em qualquer lugar, independente do salão ou de rua. Se isso afeta realmente. Afeta e para o bem ou para o mal. Se você conhece, se você sabe, se o Senhor direcionou ali um lugar, por exemplo, ali no nosso lugar ali, Itaquera. Se o Senhor direcionou um lugar ali, então eu vou pela direção do Senhor. O que tiver de principado ali vai ter que ceder. E não é de uma forma onde, eu lanço por terra. Não, são ações práticas que nós fazemos. Amém? No nome de Jesus, nós governamos. Deus, ele nos criou para governar e destruir, desfazer as obras do diabo. Então, onde nós vamos?
Se nós somos igreja e estamos ali num lugar, nós precisamos desfazer as obras do diabo ali naquele lugar. Não importa se tem igreja A, B, C, D ou A, ou de religião, não. Então, eu tenho uma palavra, eu tenho uma fé, uma convicção. Agora, nós vamos espiritualmente demarcar o lugar. Tem pessoas que sabem sobre isso, porque as coisas terrenas, elas são vistas também antes e muito antes espiritualmente. Então, nós pegamos a chave desses ambientes antes. Por quê? Porque o Senhor primeiro liberou a palavra e depois, com essa ação, nós vamos lá combater aquilo que está ali. E aí tem o quê? O mapeamento. Você olha para as casas, você olha para o ambiente, você olha para as pessoas. O que é que está imperando neste lugar? Pelas pessoas, pelo ambiente, pela casa, pelos muros das casas, você mapeia a área geográfica. E aí, se o Senhor falou, você vai, porque o lugar vai ser transformado. A igreja é uma porta para transformação em ruas, em cidades. A igreja precisa governar. Então, quando ela governa, principado, ou ele vai embora, ou ele vai esconder suas mãozinhas ali. Vai ficar ali, mas quem está conectado vai entender aonde está e vai aumentando os limites. Mas tem pessoas que, agora individualmente falando, pessoas que vão tentar contra principados, elas não conseguem. Eu já vivi experiências onde hoje eu entendo que eu estava guerreando contra principados sem saber. Mas eu estava em lugares... Teve um tempo na minha vida, apóstolo, que eu só vivia mudando. Foi assim, eu já mudei 3 anos, ou 3 vezes esse ano, depois que eu vendi a casa. Por que eu mudei 3 vezes? Mas eu não tinha resposta, também não conseguia. Meu filho não pode falar em mudança. Por causa dessa época. Ficava num lugar, 2 meses, acontecia uma coisa ou outra. Eu falei, o que está acontecendo? Hoje eu entendo que quando nós observamos principados, hoje eu sei que era principado, quando o lugar não me cabia. Então, como eu não conhecia, eu não poderia guerrear, nem eu ia falar jamais, no meu daquele tempo, falar assim, sai em nome de Jesus, não ia falar isso, porque eu não conhecia e também não tinha autoridade para isso. Mas como uma pessoa, às vezes, ela vai vencer um principado local, sabe como? Às vezes não é para ela vencer aquele principado. Tem pessoas que tá tudo dando errado para ela naquele lugar. E ela não tem autoridade naquele lugar. Às vezes a solução para ela é mudar daquele lugar. Mas o nome do Senhor não tem poder? Tem poder. Mas ela sozinha, ela tem dificuldade para isso. Aí ela foi para outro lugar. Aqueles demônios enviados por aqueles principados não vão atrás dela, porque ali é local. Eu estou só resumindo para você entender mais ou menos. É local. Amém? Mas se ela tiver com outra pessoa ou com igreja, como igreja, ela consegue. Mas hoje eu sei que o que eu vivi lá atrás é porque o principado estava mandando eu embora todas as vezes, não era para eu ficar lá. Entende? Hoje eu sei porque eu tive essa experiência e o Senhor me faz recordar. Lembra daquele tempo? Lembra daquela rua? É por isso. Então o Senhor vai me ensinando. Qual é o principado que tem na região de Itaquera? um ou mais? Tem mais. Porque nós vamos fazer uma grande cruzada lá no estádio do Corinthians. Precisamos, em nome de Jesus, e declaramos em nome de Jesus. Fazer um culto de curas e milagres. Só o fato de você já ter falado aí, já levantou um, né? Da idolatria. Já levantou um ali, muito grande, né? E a idolatria, ela traz os outros junto com ele. Violência, prostituição, vícios, tudo isso, né? E quando a gente começa a olhar as questões de ruas, olha para as esquinas. O que tem nas esquinas das ruas? Ela está limpa? Como que ela está? Ela tem lixos? Ela tem... o que tem encostado ali? Vamos olhar as esquinas, vamos olhar as portas das casas. Como que é o muro? Está caindo? O pessoal zela, tem zelo? Ou é acostumado a cair uma parede na frente e deixar por ali, não recolhe nem o lixo? Então, tudo isso aí faz parte de um mapeamento. Uma passada na rua, você já olha. Às vezes, você não se sente bem só passando. Então, você já sabe que algo te incomodou. Você se identifica logo quando passa? Você já sabe que...
Na hora que você passa tal lugar, você fala, isso aqui quem Hoje, domina... hoje a minha sensibilidade já está mais blindada com relação a isso, mas eu passava muito mal quando nós passávamos ali na região de Tiradentes, né, meu bem? Por dentro de Tiradentes, que para ir para a igreja onde era Suzano, a igreja era lá. Então, ele sempre queria passar por dentro de Suzano. Então, eu me sentia muito mal. Sentia tontura, mesmo dentro do carro. Nada ali vem, entendeu? A gente só passava. Sentia tontura, mal-estar, sentia enjoo. Saía da cidade, eu ficava melhor. Saía daquele lugar, eu ficava melhor. Então, assim, o Senhor vai mostrando pra gente, né? Mercados também, a gente vê um conflito muito grande, eu não sei porquê, mas os mercados, eles, todas as vezes que a gente vai, é como se a gente estivesse fora do nosso ambiente, a gente vê aquele conflito, e fala assim, mas por que no mercado, né? Um lugar onde tem tanta comida, um lugar... Mas tem Por muito... quê? Por causa da questão financeira, os altares financeiros, às vezes os O dono mercados... talvez consagrou aquele lugar? Isso que eu ia falar, às vezes os donos consagraram aquele lugar, mas ali tem um império já dentro dos mercados. Mamon, ele está o quê? Segurando, retendo os recursos daqueles que, né, dos filhos do Senhor. E às vezes a maioria das pessoas, elas vão para o mercado, eu não posso comprar, eu não posso gastar, eu não posso isso, não, eu só posso... Então aquela frequência já vem tomando conta da gente. Não é um lugar onde eu vou com paz, eu não vou com paz para o mercado. Todas as vezes é uma luta, né? Eu sempre vou e é como se eu estivesse ouvindo. Não, não pode, não dá. Então, a gente já sai de casa. Não vou gastar tanto, eu só posso gastar tanto. Então, essas informações, elas começam. Quem é que está operando por trás disso? Mamon. Então, ele traz esses conflitos e a gente sente, Porque né? veio até uma imagem aqui sensibilidade. agora, não sei como é que vocês fazem o carrinho, veio uma imagem de vocês com 2 carrinhos enchendo, sem preocupar com o valor. Glória a Deus, aleluia. Vai todo a foto, glória a Deus. Enche 2 carrinhos e não tá nem preocupado com o valor. E não vou preocupar. Eu vi 2 carrinhos cheios. Eita, Jesus, é agora. Que dia que é? Dia 5, quinto dia útil do mês. Estamos indo, o apóstolo tá aqui. Apóstolo, se prepare. 2 carrinhos cheios, em nome de Jesus, nós tomamos posse. Glória a Deus. Apóstolo, foi muito bom também lá naquele dia eu ministrei lá no seu ministério, lá na sua igreja, foi algo sobrenatural. As portas estão abertas, apóstolo. Amém. Se tiver um povo de lá e você falar, posso sentir de ir, está aberta. Glória a Deus. Amém. Mas você falou ali naquele dia que eu estava lembrando que o propósito também da igreja não era só questão de ser uma igreja local, mas ser tipo uma escola. Isso. Ainda tem essa visão de ser uma escola para treinar o obreiro? Sim. Por isso que o senhor estava falando para organizar. Você foi bem na pergunta que eu estava falando para o Senhor. Você é terrível, apóstolo. Glória a Deus. Você foi bem na pergunta que eu estava falando para o Senhor. Senhor, se é uma escola, se é uma igreja que está em crescimento, por que ainda não aconteceu o que o Senhor liberou para este lugar? E aí o Senhor... Deus tinha falado que era... Aí o Senhor falou, organize. E aí ele me disse o porquê, que eu não vou revelar aqui, né? Mas ele me disse o porquê e eu passei a organizar exatamente isso. Porque o propósito é a escola. Nós não vamos ali ficar enraizado aquela igreja ali, eu creio, né? Que futuramente o Senhor vai colocar no lugar onde o Senhor vai entregar para nós o terreno. Hoje é alugada. Mas o Senhor vai entregar para nós o terreno. Porque nós não temos intenção de ficar enraizado. Nós queremos o quê? Treinar como nós fomos treinados. Pelo Espírito Santo, através de pessoas como o Senhor, né? O Senhor também faz ativação, outras pessoas também instruem nessa área. Então, é lugar de ativação profética, de cura, de libertação, entendimento da palavra, ensino na palavra, de descoberta de identidade para treinar outras pessoas. Mas aí eu fui perguntar para o Senhor por que não aconteceu ainda, e ele falou... Cadê? Eu falei, cadê as pessoas? Cadê o recurso humano que o Senhor tem aqui na terra? Traga. Por isso que nós estamos te convidando, para que você seja treinado e você esteja ali fluindo nos 5 ministérios para futuramente ser um ministro.